Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Andrei, eu sou doutorando em Direito pela PUC e atualmente eu estou morando aqui em Granada, na Espanha. Eu estou fazendo uma parte do meu doutorado aqui na Espanha. Já é a terceira vez que eu venho aqui a Granada. Nesse período agora mais longo, eu volto para o Brasil só no meio do ano. Eu estou me apresentando aqui porque esse vídeo que eu vou fazer agora a pedido da minha orientadora. A gente conversou, a professora Gabriele me pediu aí para fazer um vídeo para vocês e eu achei que esse assunto era bem interessante aqui para a gente discutir, que é a questão da pandemia da competência que possuem os estados brasileiros, os estados, certo, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e todos os outros, para lidar com questões relacionadas à pandemia, ou seja, a questão de divisão de competências aí em relação à pandemia do coronavírus que a gente vem vivendo desde o ano passado. E aí, como sempre, eu gosto de pegar uma decisão, eu já vou colocar aqui, e a principal decisão, que depois o Supremo Tribunal veio a reafirmar, foi essa aqui, a ADI 6343, certo? Que fala sobre regras de distribuição de competências são alicerces do federalismo. Então, eu acredito que vocês estejam aí fazendo a disciplina de Direito Constitucional 2, estejam então estudando sobre federalismo, etc. E eu peguei essa decisão aqui para dar um exemplo de como esse assunto é tratado na prática. Mas, antes de falar especificamente da decisão, eu queria só passar para vocês do que a gente está tratando aqui, o que é federalismo, o que isso interessa, o que isso tem a ver com a pandemia, certo? Estou falando aqui da pandemia, eu vou falar de federalismo, o que uma coisa tem a ver com a outra. Ah, primeiro, assim, óbvio, aqui nesse vídeo eu não tenho como passar para vocês um histórico muito longo da formação, das origens teóricas, filosóficas e políticas do federalismo, mas talvez vocês saibam que um dos países mais conhecidos em relação à sua formação como unidade federal são os Estados Unidos, certo? Isso está no próprio nome do país, Estados Unidos, porque são, então, estados federados que são unidos entre eles, na forma de Estado federado. Eu peguei aqui esse mapa, em verde, ele indica todos os países do mundo que são estados federados, certo? O Brasil, os Estados Unidos, que eu acabei de mencionar, por exemplo, a Alemanha, a Rússia, a Índia, a Austrália, mas, como vocês podem ver, muitos outros que estão em azul não possuem federações, são estados unitários, como por exemplo a França, a Espanha, aqui onde eu estou, possui algumas unidades autônomas, mas não é um estado federado. Inglaterra, a China, etc, etc. Aqui o Chile, Peru, enfim, África do Sul. Vários outros países do mundo não são estados federados, mas o Brasil, Estados Unidos, a Alemanha, como eu falei, são. E acredito que o exemplo que a maioria de vocês conheça, como eu estava falando, é o dos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente vê muitas vezes em filmes, em notícias, em reportagens, enfim, assuntos tratando dos estados norte-americanos. O estado de Nova York, o estado da Califórnia passou uma lei, certo? A gente não vê tanto isso acerca até mesmo do Brasil. Quando que a gente fala aqui da lei do estado do Maranhão, da lei de Santa Catarina, da lei de, sei lá, de Goiás? É muito raro e, principalmente para vocês que ainda estão no começo do curso, porque os assuntos que saem na mídia são os assuntos que geralmente geram maior interesse da população, certo? Se vocês depois forem estudar direito tributário, aí sim vocês vão ver bastante lei estadual. Se vocês forem estudar direito administrativo, também. Mas assuntos que saem na mídia, no noticiário, normalmente não são assuntos de direito tributário e direito administrativo. São assuntos como, por exemplo, que eu coloquei aqui, nesse gráfico, fala sobre a criminalização ou não do uso da maconha. Nos Estados Unidos, os estados que vocês têm aqui em azul são os que liberam o uso recreativo. Tá? É possível comprar, adquirir maconha no estado da Califórnia, no estado aqui é o Arizona, aqui é Nevada, esses estados aqui que estão em azul. Os estados que estão em verde permitem o uso medicinal, os que estão em verde claro permitem o uso medicinal, mas com algumas restrições. Essa letrinha D significa que mesmo que o uso seja recreativo, isso não é crime, tá? Não é crime usar, mas não é permitido também comprar livremente, tá? Só não é considerado crime. E os estados cinza, que são esses poucos aqui, nesse aqui no caso é considerado crime e aqui
não é crime, mas não é permitido nem o uso medicinal. Então, como vocês podem ver aqui, esse exemplo que talvez vocês saibam, determinado estado legalizou o uso, sai no noticiário, na Globo, por exemplo. A Califórnia legalizou o uso tal, Nova York legalizou o uso, sei lá. Porque na Federação Norte-Americana existe uma maior autonomia para que esse tipo de decisão seja tomada. No Brasil, é proibido em todo o território nacional. Não é possível, seria inconstitucional se o estado do Rio Grande do Sul, se Santa Catarina ou se o Paraná quisesse legalizar o uso de qualquer forma, porque isso é considerado pela Constituição um assunto a ser definido a nível nacional. Então, apesar do Brasil ser uma federação, esse é um tipo de assunto que a gente não vai discutir aqui apenas no estado do Rio Grande do Sul. Isso teria que ser discutido a nível nacional. Outro exemplo, a questão do aborto. A questão do aborto nos Estados Unidos, ela é, pela Suprema Corte, um direito constitucional. Tá? Os estados, obviamente, não podem nunca estar acima da Constituição, mas a Constituição norte-americana possui bem menos artigos que a nossa. Mas a Suprema Corte interpretou que o direito ao aborto existe na Constituição. Ele está protegido. O caso que foi tratado isso se chama Roe versus Wade. Eu posso depois fazer um outro vídeo sobre esse caso, se vocês que estiverem acessando aí pela primeira vez tiverem interesse. Eu tenho alguns vídeos que são sobre jurisprudência norte-americana. Depois a gente pode falar sobre esse caso. Mas enfim, a Suprema Corte entendeu que existe o direito ao aborto na Constituição norte-americana, mas que os estados podem regular esse direito. Então, é muito frequente que haja, por exemplo, legislação que determina que a mulher tem que passar por um atendimento psicológico antes de fazer o aborto, que ela tem que esperar um período de uma semana antes de fazer o aborto, que ela tem que a gravidez tem que ser de menos de 3 meses. Enfim, essas são regulações de como vai ser feito esse procedimento. E aqui em laranja estão estados que em 2019 estabeleceram alguma lei que restringe o aborto, e em azul, ou verde, é azul na minha opinião, estão estados que de alguma forma expandiram ou protegeram o acesso ao aborto em 2019, certo? Alterações que não proíbem totalmente o aborto, mas que alteram alguma forma que ele se dá. Isso também, no Brasil, é algo que se discute a nível nacional, né? Se o aborto for ou não ser proibido ou permitido, por exemplo, se vocês procurarem a discussão sobre o feto anencéfalo, quando o STF definiu que era possível realizar o aborto do feto anencéfalo, isso vale para todo o país. Não tem como valer só para o estado da onde a pessoa que pediu era. Isso não pode valer só para a pessoa de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Isso tem que valer para todo o Brasil, porque esse é um assunto também a ser decidido pela legislação nacional. Outro exemplo, sobre porte de armas. A Suprema Corte norte-americana também entende que a Constituição protege o direito a ter armas nos Estados Unidos. Entretanto, alguns estados, esses que estão pintados em vermelho, estabeleceram alguma lei restringindo o acesso. É uma lei que fala sobre a possibilidade de um familiar denunciar uma pessoa da família que ela acha que não deveria ter armas. Mas, claro, essa denúncia só vai retirar o direito da pessoa a portar arma se isso for aprovado pelo juiz. Tá? Só para vocês saberem, o assunto aqui não vai ser esse, mas existe essa possibilidade em alguns estados. Por exemplo, se tu, lá na Califórnia, ali que também está em vermelho, um familiar teu adquire arma e tu pensa que ele está pensando em se suicidar, faz uma denúncia para o Poder Judiciário pode retirar o direito dele a ter arma, porque a denúncia do familiar. Tá? Não vou entrar aqui mais nesse assunto, mas como vocês podem ver também é uma coisa que pode ser tratada aqui no nível estadual. Aqui no Brasil, novamente, não, é um assunto a ser tratado a nível nacional. Porte ou não de arma e etc. Tudo relacionado a isso veio sendo debatido aí nos últimos anos. Isso sai frequentemente na mídia, mas vocês não veem essa discussão ocorrer. O Estado do Rio Grande do Sul vai liberar o porte de armas. Isso não existe no Brasil. Isso pode existir, claro, não a questão exatamente do porte, mas a regulação específica pode existir lá nos Estados Unidos. E por fim, o assunto que a gente vai falar, que é o da pandemia, é esse último aqui, o mapa que eu vou trazer para vocês, é sobre restrições. Os estados podem ou não impor restrições, por exemplo, fechamento do comércio, fechamento da circulação das pessoas, até multar pessoas que se aglomeram, etc, etc.
Pela lógica, nos Estados Unidos, pelo que a gente viu, se cada estado pode decidir substâncias que considera ou não proibidas, uso de drogas, se o estado pode decidir sobre aborto ou não, o estado pode decidir regulação sobre porte de arma, não faz sentido que o estado não vá poder decidir sobre fechamento do comércio. Então, para os Estados Unidos está tranquilo, a decisão é que os estados podem, e aqui nesse gráfico está mostrando isso. Os estados que estão mais azul, mais escuro, são aqueles que em primeiro momento já impuseram algum tipo de restrição de movimentação, algum tipo de lockdown, tá? Esses estados que estão mais escuros aqui. Como vocês podem ver, esse gráfico traz até os municípios. Aqui então até os municípios, alguns, impuseram restrições diferentes das restrições estaduais. Os estados aí azul mais claro são os que demoraram mais para impor restrições, e os estados cinza são os que não impuseram nenhuma restrição em relação à pandemia. Ou, até mesmo, como eu estou falando, né, até mesmo municípios podem impor restrições diferentes dos estados. Tem estados que têm todo o estado com o mesmo tipo de restrição, mas tem alguns aqui, como vocês podem ver aqui, o Texas, né, tem uma parte mais azul mais escurinha, outra parte azul mais clara, ou seja, há diferença entre os municípios aqui em relação às restrições, sei lá, funcionamento do comércio, funcionamento das escolas, etc, etc. Tudo isso, então, é resultado da Federação Norte-Americana. Tá? Como eu falei para vocês, não tem tempo aqui agora para tratar da origem, mas se vocês lembram um pouquinho de história, lá havia as 13 colônias norte-americanas, elas eram como se fossem 13 estados independentes, 13 países diferentes. Só que elas precisam se unir naquele momento inicial, porque elas, enfim, são colônias muito pequenas, com pouca força, por exemplo, para se defender de outros países. Tá? Então elas se unem, fazem a Constituição, aquela Constituição vale para todas elas, mas elas se dão muita autonomia. Tá? O Brasil tem uma formação diferente, não surge dessa mesma forma, não é uma união de colônias aqui da mesma forma que há lá nos Estados Unidos. Então, a nossa federação tem características diferentes. Claro, eu não consigo aprofundar muito esse dado histórico aqui para vocês, aí vocês vão ter que ler mais um pouco sobre isso aí na disciplina de constitucional, mas a questão que eu queria tratar então é, pode os estados brasileiros, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, tratarem de forma diferente a questão da pandemia? Se a gente fosse aplicar a lógica do que a gente estava vendo aqui, parece que não, né? Porque os estados têm que lidar da mesma forma em relação ao aborto, em relação a drogas, em relação a armas, em relação a várias coisas. Poderiam eles lidar de forma diferente em relação à pandemia? Isso chegou ao STF, o STF decidiu sobre isso, que é a decisão que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes de mostrar a decisão, uma pequena justificativa de por que eu vou mostrar a decisão para vocês, por que eu vou ler alguns trechos aqui da decisão, eu faço isso na maioria dos meus vídeos, porque, obviamente, como esse assunto foi um assunto bastante falado, deixa eu trocar aqui para o site do STF, por exemplo, o site do STF teve que esclarecimentos sobre decisões do STF a respeito do papel da União, dos estados e dos municípios na pandemia. Não é verdadeira a afirmação em redes sociais de que a Suprema Corte proibiu o governo federal de atuar no enfrentamento da Covid-19. Tá? O STF teve que criar uma nota aqui no site, a nota que foi reproduzida lá no site do CNJ, né? Na verdade, o plenário decidiu no início da pandemia que União, Estados, Distrito Federal e municípios têm competência concorrente na área da saúde para realizar ações de mitigação dos impactos do novo coronavírus. Esse entendimento foi reafirmado pelos ministros em diversas ocasiões. Isso saiu na mídia. STF contesta Bolsonaro e diz em nota que nunca proibiu o governo federal de atuar contra a pandemia. Isso agora em janeiro de 2021. Isso aqui tudo é de janeiro de 2021. Então, a questão é que eu gosto de trazer a decisão para vocês, eu gosto de todos os meus vídeos aqui, de trazer a decisão, ou de trazer o texto, de trazer o autor, porque a gente sabe que a gente vive num momento que qualquer um pode fazer um vídeo aqui como eu estou fazendo e colocar no YouTube, qualquer um pode escrever no seu Facebook, qualquer um pode escrever no seu Twitter, qualquer um pode postar em qualquer lugar com grande facilidade e com um enorme potencial de atingir um grande número de pessoas, certo? Então qualquer um pode dizer o que quiser. Só que a gente tem que ser honesto naquilo que a gente está tratando. Se vocês estão estudando aí agora, fazendo a faculdade de Direito, vocês podem não concordar com a decisão do STF. Eu vou mostrar aqui o que o STF decidiu. Vocês podem não concordar, vocês podem dizer, não, a decisão do STF não tem muito sentido, está errada, a Constituição não diz isso, o STF agiu mal. Mas a gente tem que partir da decisão do STF para dizer que ele agiu mal. A gente não pode inventar uma coisa que ele não disse, certo? Então ali a gente vê aqui as
as notas dizendo o STF não proibiu o governo federal porque a ação não trata de nada disso, certo? Então por isso que eu gosto de mostrar, porque a gente tem que tentar estabelecer um ponto comum para poder ter uma discussão. Senão a gente não discute, cada um fala sozinho. Uma pessoa vai dizer uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. Ela vai tratar de uma forma totalmente diferente daquilo que realmente ocorreu. E o que adianta discutir com alguém que está em outra realidade? Se vocês duvidam, é só vocês pegarem a notícia ali que eu acabei de mostrar para vocês no site do G1 e lerem os comentários. Eu vou poupar vocês disso aqui no vídeo, mas se vocês lerem os comentários, vocês vão ver que tem umas pessoas ali que não dá para discutir, que as pessoas estão em outro mundo, certo? Que não tem nada a ver com o que de fato ocorreu. A gente pode criticar a decisão, só que a gente precisa ler a decisão para criticar a decisão e criticar os argumentos que foram usados na decisão. Eu não posso inventar uma coisa que não aconteceu. Por isso que eu sempre gosto de trazer aqui a decisão, de trazer as obras, para a gente, enfim, discutir depois, se quiserem, e aí sim ter algo que possa gerar algum proveito, certo? Que a gente está estudando aqui direito, a gente está fazendo a faculdade, não é para ficar espalhando notícia falsa, fake news e discutindo coisas que não aconteceram, é para de fato discutir algo que tenha sentido, certo? Então agora, tratando da discussão, se vocês pegarem aqui já a própria ementa da discussão, certo? A ementa é a conclusão, é o resumo daquilo que foi decidido. Começa falando de federalismo. A regra de distribuição de competências são alicerces do federalismo. Competências comuns e concorrentes e respeito ao princípio da predominância do interesse. Tá? Em momentos de acentuada crise, o fortalecimento da união e ampliação de cooperação entre os três poderes, no âmbito de todos os entes federativos, são instrumentos essenciais e imprescindíveis a serem utilizados pelas diversas lideranças em defesa do interesse público, sempre com absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados. Tá? Então, fortalecimento da união e ampliação da cooperação entre os três poderes. Tá? Manutenção da harmonia e independência entre os poderes. Esse é o fundamento que o STF está trazendo. A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus exige das autoridades brasileiras em todos os níveis a efetivação concreta da proteção à saúde pública. A União tem papel central, primordial e imprescindível de coordenação em uma pandemia internacional nos moldes que a própria Constituição estabeleceu no SUS. Tá? Ou seja, aqui o Supremo Tribunal coloca que a União tem um papel central, primordial e imprescindível. Como que ela poderia ter proibido a União de agir se ela está dizendo que o papel da União é central? Ela está, de certa forma, dando para a União o papel mais importante, certo? Porque a pandemia é nacional, a União tem que ter o papel mais importante aqui. Só que isso não significa que os estados não possam agir também. Tá? Esse é o fundamento. A gravidade exige de todas as autoridades, exige harmonia, mas independência. E aí eu coloquei aqui em cores diferentes porque são duas coisas diferentes, tá? Só para vocês se atentarem, eu não sei se vocês já trabalharam aí os artigos 22, 23, 24 da Constituição, que falam de competências comuns, concorrentes. Muitas vezes as pessoas confundem e eu aproveitei aqui para marcar de cor diferente porque depois talvez vocês lembrem disso. A Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estado, Distrito Federal e Município. A competência comum é competência administrativa, ou seja, competência para o prefeito, governador e presidente, para a administração pública. A competência é comum, tá? Ou seja, governador, prefeito e presidente, vocês têm competência comum para atuar na área da saúde, vocês devem garantir a saúde da população, vocês três. Agora, em verde, eu coloquei a competência concorrente da União, Estado e Distrito Federal para legislar sobre proteção. Ou seja, competência concorrente para vereadores, para deputados estaduais e deputados federais legislar. A competência agora é concorrente. Tá? Eu só marquei de cor diferente porque isso cai muito em concurso, competência comum, competências concorrentes. E aí resolvi aproveitar aqui para já mostrar isso para vocês sendo tratado nessa decisão. Porque depois é um assunto que às vezes as pessoas acham muito confuso. O que é competência comum? Qual é a diferença de competência concorrente? Mas aqui está um bom exemplo. Competência comum para a administração, competência concorrente para o legislador proteger e defender a saúde, certo? E aí depois vocês dão uma estudada, vocês vão ver que a diferença é que a competência concorrente, por exemplo, o Estado não pode legislar naquilo que é norma geral, que é papel da União. Tá? Mas eu teria que me aprofundar nisso e aí, obviamente, esse vídeo vai ficar muito longo se eu for aprofundar os detalhes das competências, mas só para dar para vocês a diferença. Aí, então, não compete, portanto, ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital, né? Só tem um distrito,
e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou vêm a adotar no âmbito de seus respectivos territórios. Então a decisão é essa. O Poder Executivo Federal não pode, de forma unilateral, afastar as decisões dos governos estaduais, porque a Constituição garante, certo? O STF não pode julgar contra a Constituição. O papel do STF é julgar de acordo com a Constituição. Então ele tem que trazer o fundamento da decisão dele. O fundamento é esse, está na Constituição que União, Estado, Distrito Federal e Município possuem competência administrativa comum para atuar nesse assunto. Então não pode a União querer ser superior à Constituição. A lógica do constitucionalismo é que ninguém é superior à Constituição, certo? Então a União também não é superior à Constituição e cabe ao STF defender o que diz a Constituição. E aí aqui eu coloquei em azul especificamente o que é o sentido da decisão. Aí teve uma lei, que é a Lei 13.979, que estava sendo debatida aqui, que condicionava a atuação dos estados e municípios. Os condicionamentos impostos por diversos artigos da lei tal aos estados e municípios para a adoção de determinadas medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia restringem indevidamente o exercício das competências constitucionais desses entes, em detrimento do Pacto Federativo. O Pacto Federativo é isso. É a ideia de que todos os entes da federação, municípios, estados, Distrito Federal e União, têm competências e devem atuar em prol do bem comum, do interesse público. Isso é o Pacto Federativo. Todo mundo vai juntar os seus esforços em prol do interesse comum. A medida cautelar, parcialmente concedida, né? Porque na verdade o que aconteceu? Entraram com uma ação para suspender esse artigo 3º que dizia que os estados e municípios precisavam da autorização do Ministério da Saúde e da Anvisa para poder adotar uma medida de restrição. Então foi apenas excluído essa necessidade de autorização. Estados e municípios não precisam de autorização da União ou obediência a determinados órgãos federais, por exemplo, a Anvisa, tá? Para a adoção de medidas de restrição à circulação de pessoas e conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos para estabelecer que as medidas neles previstas devem ser fundamentadas em orientação dos órgãos técnicos correspondentes, resguardada a locomoção de produtos e serviços essenciais definidos por ato do Poder Público Federal, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo. Ou seja, esse ponto 7 aí é especificamente o que foi decidido. Ou seja, tinha uma lei. Nessa lei, tinha o artigo 3º, que dizia que estados e municípios precisavam de exigência da União ou de órgãos federais para restringir a circulação de pessoas. E a STF foi lá e disse, não, se o município quiser restringir a circulação de pessoas, ele não precisa pedir autorização da União. Mas tem a letra B, mas ele deve observar a locomoção de serviços e produtos essenciais. O município também não pode fechar tudo e impedir que produtos essenciais sejam levados para o seu território ou para outros, tá? Então, tem limites. E, além disso, deve fundamentar, deve basear as suas determinações em orientação dos órgãos técnicos. O município também não pode inventar alguma coisa que não esteja fundamentação técnica. Ou seja, o STF, como vocês podem ver aqui já na ementa, né? Vocês não precisam nem ler todo o julgado. O julgado tem 126 páginas. Vocês não precisam ler todo o julgado se vocês não tiverem tempo agora. Se vocês lerem a ementa, que eu acabei de ler para vocês, que é um resumo de 2 páginas, nem isso, a letra é bem grande, né? Se vocês lerem um resumo de 2 páginas, vocês veem que quando alguém falar que o STF impediu a atuação da União em relação à pandemia, é só vocês mostrarem isso aqui para ele. Se a pessoa lê isso aqui e entender outra coisa, aí vocês simplesmente virem as costas e vão embora, porque não adianta discutir com o louco. Mas tá claro aqui, a União pode e deve atuar na pandemia. A única coisa que o STF entendeu é que o artigo 3º, 6º, letra B, parágrafo 6º e tal, isso não pode exigir dos estados e municípios a autorização da União. Foi só isso. Tá? Só isso, uma coisa mínima que gera uma notícia de alguém dizendo que o STF impediu a União de agir. Isso não tem nada a ver com o que foi decidido. O STF jamais poderia dar essa decisão, seria uma decisão absurda, ridícula. Certo? Porque o STF impediu a União de agir. O STF poderia mandar a União agir, porque a Constituição diz que todo mundo tem direito à saúde, direito à vida, e a União, os estados e os municípios têm o dever de agir. Certo? Então, se o STF fosse fazer alguma coisa, ele ia mandar a União agir, nunca ia impedir a União de agir. Se vocês seguirem lendo aqui a decisão, que eu trouxe para vocês aqui a ementa, vou dar uma olhadinha em alguns pontos bem específicos, vocês vão ver que
Inicialmente, o que aconteceu? Entraram com pedido liminar, tá? Entraram com ação dizendo que aquele artigo que eu acabei de mostrar para vocês não podia ter aquela expressão que exigia a autorização do governo federal e pediram isso em forma liminar. E aí o ministro Marco Aurélio até disse que não ia dar a liminar, ele rejeitou a liminar, ele disse não vou dar a liminar. Ele entende que não poderia dar a liminar, ele colocou aqui, ó, indefiro a liminar e submeto a decisão ao plenário. Ele não deu em liminar, ele deferiu isso para todos os ministros, ou seja, não foi a decisão aqui de um ministro só. Ele disse plenário, vamos todo mundo decidir essa questão, pode ou não pode. Aí tem um relatório aqui, não vou ler para vocês, né? Mas ele passou para todos os ministros da corte decidir sobre o assunto. E aí vou mostrar para vocês só os 2 primeiros votos aqui, que são os principais. Do ministro Alexandre de Moraes. Fez também o relatório, tudo mais. Não vou ler aqui, né? Não, a gente vai ficar 3 horas aqui, não vai ler. Mas ele vai falar da questão do federalismo, que é o assunto que eu queria tratar com vocês. A fiel observância à separação dos poderes e ao federalismo, cláusulas pétreas de nossa Constituição Federal e limitadoras de eventual exercício arbitrário do poder é essencial na interpretação da lei. Tá? Tu vai interpretar a lei a partir da ideia de separação dos poderes e do federalismo, tá? Que elas evitam um exercício arbitrário do poder. Quem é que está sendo arbitrário aqui? Os estados? A União? Alguém está sendo arbitrário? Vamos interpretar a partir da ideia de federalismo e separação dos poderes, tá? Senão a gente acaba ameaçando diversos preceitos fundamentais no texto constitucional. Ele vai falar, o direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana, como fundamento da República. No presente momento, existe a ameaça da pandemia, a gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus exige das autoridades brasileiras em todos os níveis a efetivação concreta da proteção à saúde, como a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do SUS. A presente questão, de igual modo, deve ser analisada sob a ótica da aplicação dos princípios e regras de separação dos poderes e do federalismo, certo? Por isso que é importante que vocês estudem esses assuntos. Federalismo, às vezes a gente pensa, isso não tem nada a ver com a prática, isso não vai ser aplicado, isso aí é só teoria. Mas aqui a gente está vendo um caso prático, inclusive no Brasil. Eu mostrei no começo lá nos Estados Unidos, isso é muito aplicado, aqui no Brasil nem tanto, agora a gente está vendo isso ser aplicado aqui no Brasil também. Por outro lado, a adoção constitucional do Estado federal gravita em torno do princípio da autonomia das entidades federativas, que pressupõe repartição de competências legislativas, administrativas e tributárias. Falei para vocês bastante, né? Direito administrativo e tributário é bastante... observa bastante a ideia da federação. Em relação à saúde e assistência pública, inclusive no tocante à organização do abastecimento alimentar, a Constituição consagra, nos termos do inciso 2º e 9º do artigo 23, a existência de competência administrativa comum. Igualmente, nos termos do artigo 24, a competência concorrente, né? A competência legislativa concorrente. E também no artigo 30, que fala dos municípios, para mostrar para vocês que o STF não chega a esse entendimento da cabeça dele, ele não inventa, ele não cita um autor qualquer que ele entende que é o que fala melhor sobre o assunto, ele cita a Constituição diz isso. É só vocês pegarem a Constituição e olharem lá e vai dizer exatamente isso que está sendo dito aqui. Não vou abrir a Constituição agora só para a gente não se alongar mais ainda no vídeo, queria ficar no máximo aqui com uns 35 minutos. Mas, se vocês pegarem a Constituição, vai falar exatamente isso que eu acabei de colocar aqui. Dessa maneira, não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, que foi aquilo que foi parar depois lá no resumo, né, que eu li para vocês na ementa. Em caso dos dispositivos em foco, esse é o resultado que decorre do condicionamento imposto. Tá? O condicionamento restringe. É óbvio, como insisto e venho repetindo isso em vários julgados liminares e votos, que a União tem papel primordial de coordenação em uma pandemia internacional. A União tem um papel central, primordial e imprescindível de realizar essa coordenação nos moldes que a própria Constituição estabeleceu. A grande coordenação da saúde é a da União, com estados e municípios atuando na ponta. Mesmo assim, deve-se respeitar a federação e a autonomia dos entes. Claro, a federação tem um papel primordial. Quem é que vai decidir, por exemplo, sobre a saída e entrada de pessoas do país? Se forem proibir que pessoas de outro país entrem no Brasil, isso tem que ser assunto da União. A União tem que coordenar. Quem é que vai decidir melhor sobre a distribuição de vacinas, tratamento, enfim? A União tem mais poder, a União tem mais dinheiro, inclusive. Vamos abrir novos leitos aqui, mas no município mal tem dinheiro, às vezes, para abrir. Um município pequeno, como é que vai fazer? Precisa de dinheiro da União? A União pode muito mais. Então a União tem o papel primordial para agir, mas isso não significa que ela não deva, né, respeitar a autonomia dos entes.
não exclua a possibilidade de a União determinar a interdição em rodovias, porque ele está falando disso aqui, porque o assunto não é qualquer medida, o assunto era as medidas de circulação de pessoas, apenas essas medidas. E ele está dizendo que a União pode, inclusive, impedir a circulação de pessoas, tá? Para garantir, por exemplo, a chegada de medicamentos. Se a União quiser interromper uma rodovia, mesmo que seja uma rodovia estadual, ela pode. No entanto, não é possível que a União restrinja a competência dos estados para regulamentar o transporte intermunicipal e, eventualmente, realizar barreiras sanitárias nas rodovias intermunicipais, se o interesse regional exigir. De forma como está o artigo 3º, não há respeito à autonomia dos entes federativos. Volto a repetir, nenhum ente federado, nenhum poder de Estado, nenhuma autoridade tem o monopólio do combate à pandemia. Todos temos que nos unir, os 3 poderes, no âmbito dos 3 níveis de federação, para tentar diminuir os efeitos nefastos dessa pandemia ao máximo. E isso aqui foi decidido em maio do ano passado. E olha o que ele falava, o Brasil já chega a quase 6 mil mortos. Hoje são mais de 300 mil. Serão mais ainda quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Enquanto entes federativos continuarem brigando judicialmente ou pela imprensa, quem sofre é a população. A população não está muito preocupada com a divisão de competências administrativas ou legislativas. A população quer norte seguro para que tenha saúde e, durante esse período de pandemia e calamidade, segurança, trabalho e esperança para a segunda onda, para o momento posterior. Esperança se dá com liderança, se dá quando todos que exercermos determinados cargos públicos exercemos determinados cargos públicos, podemos olhar para a população e afirmar que estamos fazendo melhor, com base em regras técnicas internacionalmente reconhecidas de saúde pública e não com base em achismos ou em pseudos monopólios de poder ou autoridade. Isso aplica, ao meu ver, ao artigo 3º, parágrafo 6º, parágrafo 7º, inciso 2º, que é o assunto da ação. É só isso aqui que a ação trata. Certo? Ele está fundamentando a partir da Constituição, fundamentando a partir do que está acontecendo na prática, na realidade dos fatos, para afastar do artigo 3º da lei a exigência de que os estados e municípios peçam autorização ou para o Ministério da Saúde ou para a Anvisa para medidas que impeçam a circulação de pessoas. Não se pode exigir que os estados e municípios, aqui mais os estados, estejam vinculados à autorização e decisão de órgãos federais para tomar suas atitudes. O Estado só pode determinar o isolamento se tiver parecer favorável da Anvisa, do Ministério da Justiça e Segurança e do Ministério da Saúde e a autonomia estadual. Óbvio que estados e municípios devem, assim como a União, e deveria seguir as recomendações técnicas internacionais da OMS, dos infectologistas, dos especialistas. Agora, não se pode vincular estados e municípios a órgão central interligado à União, e seria totalmente contra o que julgamos na ação anterior. Então, senhor presidente, sem querer estender-me, referendo parcialmente a negativa de medida cautelar, porque concedo a medida cautelar, no sentido de suspender parcialmente, sem redução de texto, excluindo estados e municípios da necessidade de autorização. Coloquei em azul aqui porque é a decisão mesmo, né? No sentido de... Qual o sentido? O que ele está falando? No sentido de suspender parcialmente, sem redução de texto. Se vocês pegarem a lei, vão ver que o texto lá está a mesma coisa. Ele está suspendendo a eficácia sem alterar o texto da lei, excluindo estados e municípios da necessidade de autorização da União ou obediência a determinações de órgãos federais para adoção de medidas de restrição à circulação de pessoas. Esse foi o voto do ministro... Eu esqueci quem tinha sido esse voto aqui. Foi o voto do ministro Alexandre de Moraes. Esse foi o voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi o principal. Aí veio o ministro Fachin e deu o voto dele, também trouxe uma longa fundamentação, que eu vou pular agora, porque lembra que quando a gente viu a ementa tinha aquele detalhe que os municípios deveriam seguir órgãos técnicos de sua própria alçada, certo? Então, foi o ministro Fachin que colocou isso. Defiro parcialmente a medida cautelar requerida para conferir interpretação conforme ao inciso 2º, a fim de explicitar que nos termos da Constituição, e desde que amparadas em evidências científicas nas recomendações da OMS, estados e municípios podem determinar as medidas sanitárias de isolamento, quarentena, exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver. Ou seja, que os municípios não precisam pedir autorização da União para fazer essas medidas, mas desde que amparadas em evidências científicas e recomendações técnicas da Organização Mundial da Saúde, por exemplo. Aí vieram os outros ministros aqui rapidinho, por exemplo, aqui a ministra Rosa Weber em 2 páginas, estou acompanhando o ministro Fachin. Veio também o ministro Luiz Fux, peço vênia para fazer, como se não me falha a memória, o ministro Alexandre de Moraes, acompanhando na divergência, acompanhou o ministro Alexandre de Moraes. Aqui
já vou terminar, só para mostrar para vocês, vieram os outros ministros então e acompanharam o que o Alexandre de Moraes e que o Fachin falaram, e isso foi parar lá na ementa. Eu anotei em roxo essa parte aqui, porque é uma parte mais teórica do voto falando sobre o assunto que a gente ia falar, né, que é a ideia do federalismo. Neste aspecto, a Federação Brasileira ainda se revela altamente centralizada. Ele estava dando exemplos aqui de como é a Federação Brasileira, né? Por vezes aproximando-se de um federalismo meramente nominal. Vislumbro dois fatores essenciais para esse quadro. O primeiro é de índole jurídico-positiva. A engenharia constitucional brasileira, ao promover a partilha de competências entre os entes federados, artigos 21 a 24, concentra grande quantidade de matérias sob a autoridade privativa da União. Tá? E o segundo é de natureza jurisprudencial. Não se pode ignorar a contundente atuação do Supremo Tribunal Federal a exercer o controle de constitucionalidade de lei ou ato federal ou estadual, sobretudo aquele inspirado no princípio da simetria e numa leitura excessivamente inflacionada das competências normativas da União. Tá? Então ele vai assinalar aqui aquilo que eu estava tentando exemplificar para vocês no começo. A Federação Brasileira, muitas vezes, tem poucas competências para os estados e municípios. O estado e o município decide ali o imposto, decide alguma coisinha mínima, mas algo que tenha realmente impacto na vida das pessoas, claro, não que o imposto não tenha, tem bastante, né? Mas algo que tenha impacto no sentido de sair no noticiário, algo que tenha impacto no sentido de gerar até mesmo uma campanha política por trás, certo? É sobre esses assuntos que muitas vezes são decididas as eleições. Se o candidato é a favor ou contra determinada política. Raramente uma eleição vai se discutir a alíquota de determinado imposto que aumenta de 10% para 11% no município. Tá? Se discute a questão tributária, mas se discute de um panorama mais amplo. Vamos fazer tal reforma tributária ou não. Mas dificilmente se discute minúcias ou nuances tributárias ou administrativas de cada município, certo? Essas são as competências muitas vezes que restam para os municípios. E aí ele aponta isso aqui, que muitas vezes é um federalismo nominal. Só se chama de federalismo, mas quase tudo é decidido pela União. Por quê? Porque a Constituição traz muita competência para a União, se vocês olharem ali a partir dos artigos 21 da Constituição, mas também ele faz ali um meia-culpa, né, um papel do STF. Ele está dizendo muitas vezes o próprio Supremo Tribunal Federal entende que tudo é de alçada da União e que os estados e municípios não têm autonomia. E aí ele vai lá, né, continua fundamentando e vai também acompanhar o que falaram os outros ministros, fala bastante coisa, de sorte que acompanha o ministro Alexandre de Moraes quanto à exclusão dos estados e municípios da necessidade de autorização ou observância ao ente federal para restrição excepcional e temporária de locomoção interestadual e intermunicipal, bem como para assentar que as medidas restritivas devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada, devendo ainda ser resguardada a locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade federativa, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional. Tá? Que foi o que foi parar lá no resumo. Então isso é o que o STF decidiu. Ele nunca impediu a União de agir, muito pelo contrário, certo? Ministra Carmen Lúcia, por isso, como na federação não há relação de subordinação de um ente federal por outro, não há, portanto, uma hierarquia entre os entes federados, mas uma coordenação, e apenas uma coordenação a prevalecer, segundo os termos dos 22, 23 e 24 da Constituição, especificamente nos casos dos entes, conforme 23 e 24, estou acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes, certo? Não vou continuar lendo, os outros também acompanharam, mas aqui, então, como vocês puderam ver, essa foi a decisão aqui do Supremo Tribunal nessa questão da pandemia em relação à federação, a questão do federalismo, certo? Qual é a possibilidade, quais são as competências que possuem os estados e municípios em relação à gestão da pandemia. Podem impedir a circulação de pessoas, precisam de autorização, a STF entendeu que não, veio a reiterar isso depois, mas jamais impediu a União de agir. Né? Já ficou bastante longo aqui o vídeo, mas é para dar para vocês um exemplo então do que a gente trata quando a gente está falando de federalismo. Claro, agora tentem buscar uma leitura mais teórica para se aprofundar mais no assunto, que como vocês podem ver, ele possui repercussão prática. Né? Ele é algo que é realmente que influencia, certo? Um princípio jurídico, ele é um princípio jurídico quando ele tem influência prática na vida real. Um princípio não existe para não ser utilizado. Ele existe exatamente para ser aplicado. O princípio é uma norma. E aqui o STF aplicou o princípio do federalismo. Tranquilo? Então, espero que tenha ajudado vocês aí na disciplina. Se tiverem dúvidas, podem me encaminhar. Pessoal que acompanha aí os vídeos que eu posto também. Espero que tenham gostado desse. E por enquanto é isso. Até logo.